Muito bom dia a todos. Passamos agora a estudar o último caso de eletrização. Nesse caso, é a eletrização por indução. Então, por exemplo, nós podemos pensar em duas situações. A primeira é o seguinte: eu tenho dois corpos que estão em contato, eu aproximei um corpo eletrizado negativamente. Aproximei, não houve o contato, mas esses dois aqui estão em contato e estão inicialmente neutros. Quando eu aproximo um corpo eletricamente negativo, ele vai repelir as cargas de mesmo sinal, ou seja, os elétrons e os prótons que estavam igualmente distribuídos por todo esse objeto, agora os elétrons, que são os entes que podem se movimentar na minha superfície, os elétrons eles acabam indo para lá. Ou seja, eu acabo obtendo uma densidade de carga negativa aqui, uma densidade de carga positiva aqui, e quando eu separo esses objetos sem retirar esse cara aqui, esse objeto negativo, o que eu acabo obtendo? Eu acabo obtendo um corpo negativo e um corpo positivo. Por quê? Esses elétrons aqui, não havendo mais contato, eles não conseguem voltar para cá. Então, por exemplo, eu induzi, através da aproximação de um objeto eletricamente carregado, tá? Que os elétrons se movimentassem para essa extremidade, tendo em vista a força de repulsão entre eles. E como eu separei eles antes de afastar esse objeto, eu obtive um objeto carregado negativamente e um objeto carregado positivamente. Tá? Bom, a outra possibilidade de eu obter a eletrização por indução é quando, por exemplo, eu tenho um objeto que está com a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá? Eu aproximei um corpo carregado negativamente, aconteceu exatamente o que aconteceu na situação anterior, só que agora eles estão no mesmo corpo. Então eu tenho os prótons que acabaram se concentrando aqui por conta dos elétrons que foram repelidos para lá, tá? Aí o que acontece? Eu vou lá e ligo o fio terra. O aterramento ou ligar o fio terra significa dizer que eu posso tanto descer os elétrons a partir dele ou subir elétrons dependendo da necessidade. Então, nesse caso aqui, devido à força de repulsão desse corpo eletricamente negativo, os meus elétrons, tendo a possibilidade, eles vão ficar o mais afastados possíveis. Então, ele vai descer. Bom, então, olha só, eu aproximei, houve a separação de cargas, mas aqui nesse momento ele ainda está eletricamente neutro, tá? Quando eu liguei o fio terra, houve a possibilidade, os elétrons desceram. Daqui para cá, eu tirei o fio terra, tá? Não há mais a possibilidade dos elétrons se movimentarem ou para voltar ou para descer mais ainda. E aí, quando eu afastar esse objeto ficou positivo. Perceba o seguinte: esse aqui, que é o corpo indutor, e esse daqui, que é o corpo induzido, no final das contas, eles vão ter sinais opostos. Mas, como existe a possibilidade de eu aproximar mais ou menos, eu não consigo quantificar, dizer quanto que vai ser a quantidade de carga elétrica no objeto nessa situação. Então, o que eu consigo observar é, entre o corpo indutor e o corpo induzido, o sinal entre eles será contrário. Agora, imagina que eu esteja aproximando um corpo positivo. Se eu estou aproximando um corpo positivo de um corpo neutro, ele vai atrair os elétrons para cá. Então, eu vou ter uma quantidade negativa de cargas aqui, uma quantidade positiva de cargas aqui. Quando eu ligo fio terra nesse lado aqui, óbvio que os prótons não podem descer, mas esses prótons, eles atraem elétrons para cá. Então, quando eu paro para ver, esse corpo que estava eletricamente positivo fez com que, após todo o processo de indução, onde eu aproximei, liguei o fio terra, desliguei o fio terra, ele obteve um corpo carregado com sinal contrário. Então, esses elétrons que subiram, tirou a neutralidade que antes esse corpo tinha, de modo a ele ficar eletricamente negativo. Então, cuidado, é sempre o elétron que se movimenta. Bom, então, para concluir, né, após o processo
o corpo no qual foi induzida a carga ficará com sinal oposto ao corpo utilizado como indutor. E como eu falei, né, não consigo quantificar a carga. Eu só sei avaliar o sinal que vai ficar no indutor e no induzido. Bom, o eletroscópio, ele nada mais é do que um objeto que me permite saber se algo que eu estou aproximando dele, ele está eletricamente carregado ou não. Então, eu tenho aqui uma esfera condutora. Da esfera condutora até lá embaixo, passando ali por esse material isolante, eu tenho, por exemplo, um pedacinho de arame. E aqui nesse pedaço de arame eu coloco aqui algumas folhas de alumínio. Agora, olha só o que acontece. Se ele está eletricamente neutro, eu tenho a mesma quantidade de prótons e de elétrons por todo o objeto. Se eu aproximar um corpo carregado positivamente, o que acontece? Os elétrons vão subir, tá? Vão ficar aqui em cima mais elétrons do que prótons, e aqui embaixo mais prótons do que elétrons. Se eu tenho prótons e prótons acumulados aqui, vai surgir uma força de repulsão, e o que eu vou observar é que, nesse caso aqui, essas folhas vão se abrir. Agora, se eu aproximar um corpo negativo dele, então se eu aproximo um corpo negativo, olha só o que vai acontecer. Aqui está o meu eletroscópio, tá? Se eu aproximo um corpo negativo, os elétrons vão descer, afastado pelas cargas elétricas negativas que eu aproximei. E o que eu vou ter? Eu vou ter elétrons aqui, os prótons vão continuar aqui, né? Mas esses elétrons que aqui estão também vão fazer com que essas folhas de alumínio também se abram. Então, o que vai acontecer aqui? Independente se eu estou aproximando um corpo positivo ou um corpo negativo, se o meu eletroscópio é neutro, ele sempre vai se abrir. Eu não consigo avaliar a partir dessa forma, né, se esse corpo que eu aproximei é positivo ou é negativo. No próximo caso aqui, então nós vamos avaliar como acontece a aproximação de um corpo carregado positivamente, de um corpo carregado negativamente, de um eletroscópio previamente carregado. Então, o que acontece? Se eu aproximo um corpo positivamente carregado, eu vou observar que ele vai aproximar elétrons, né? Vai trazer mais elétrons para cá, o que vai fazer com que aumente a quantidade de cargas positivas aqui embaixo, e ele vai acabando abrir mais ainda em relação ao que ele estava. Quando eu aproximo um corpo eletricamente negativo aqui, o que vai acontecer? Ele vai repelir os elétrons lá para baixo. Esses elétrons descendo vão neutralizar aquelas cargas positivas que lá estavam. E ele vai acabando fechar. Então, se eu tenho um eletroscópio carregado previamente e eu aproximo um corpo positivo e um corpo negativo, eles vão ter situações distintas aqui que vai me permitir avaliar. Bom, positivo perto de um positivo, ele vai abrir mais ainda. Negativo perto de um positivo, vai fechar mais ainda, tá? Então, mesmo sinal, se a abertura aqui dessa folha de alumínio vai ser maior, e sinais contrários, eles vão se aproximar, ok? Como exemplos agora, nós temos aqui o exemplo de número 10, que vai me dizer o seguinte: 3 esferas metálicas apoiadas em suportes isolantes são colocadas próximas, como no desenho abaixo, porém sem se tocarem. Um bastão carregado positivamente é aproximado da primeira esfera. Bom, analise o diagrama que melhor representa a distribuição nas esferas. Bom, se eu estou aproximando um corpo positivo de um objeto neutro, eu vou observar que a quantidade de cargas negativas que serão atraídas por esse objeto faz com que eu tenha aqui outras cargas positivas. Só que agora faz um efeito cascata, né? Então aqui eu vou ter cargas negativas atraídas por aquelas cargas positivas e da mesma forma aqui cargas negativas atraídas pelas cargas positivas. Tudo através da indução promovida por esse objeto. Quando eu paro para avaliar o que está acontecendo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. A alternativa correta é a letra A. Próxima questão. Um exemplo da ocorrência da eletrização por indução pode ser encontrado quando tomamos um choque quando encostamos. Indução não tem toque, não encosta uma na outra, tá?
Quando uma descarga elétrica é formada entre a nuvem e o solo. Eu não vejo a nuvem encostando o solo. Então, quer dizer que isso aqui é uma indução. Quando as nuvens ficam carregadas por atrito. Atrito é um outro processo de eletrização e nós queremos identificar a indução. Quando pequenas faíscas formam-se ao tirarmos uma blusa de frio pesada. Isso aqui é novamente um exemplo de eletrização por atrito, tá? Quando um raio desce pelo para-raios, se ele já está passando pelo para-raios, eu já não tenho mais nenhum tipo de indução nesse processo, certo? E a 12ª questão, ao aproximarmos um corpo eletricamente carregado de um eletroscópio de folhas sem tocá-lo, tá? É possível perceber que suas folhas feitas de material condutor abrem-se, indicando a presença de cargas elétricas. A abertura das folhas desse eletroscópio deve-se ao contato elétrico entre o corpo carregado e o eletroscópio. Não, ele está falando que sem tocá-lo, então não tem contato elétrico, tá? Ao surgimento de uma separação de cargas induzida pela carga presente no corpo aproximado, opa, aí sim, tá? A eletrização por contato, não tem contato. A transferência de elétrons, só vai ter transferência de elétrons se tiver contato. A lei de conservação de carga. Bom, a quantidade de carga que eu tinha antes, não é porque eu aproximei, ela deixou de estar valendo. Então, a quantidade de cargas que eu tenho antes da indução é exatamente igual à quantidade de cargas que eu tenho após a indução. Bom, eu espero que você tenha percebido que todos esses três processos de eletrização, eles têm que ser observados com cuidado, tem muitos detalhes técnicos envolvidos aí ao longo do processo, mas eu espero que você estude e que você tenha êxito nos seus estudos. Um grande abraço a todos, tchau, tchau.